quando eu participei a primeira vez de um xirê de candomblé, onde tinha os orixás. Foi amor à primeira vista, assim. A primeira vista e a primeira sensação, porque eu nunca tinha sentido nada parecido. Meu corpo tremia inteiro, assim. Eu paralisei, mas eu paralisei na beleza da situação. Eu me encantei pela energia dos orixás, pelos orixás. E eu falei para minha mãe, eu lembro que eu cutuquei ela, eu falei, eu quero estar lá. Dela ainda falou, fica quieta, menina. Meu irmão no colo. E aquilo não saiu da minha cabeça. Eu estava no meio dos meus estudos e chegou uma hora onde eu falei assim, não, acho que para surpresa da minha família, eu falei assim, eu vou me ordenar. E assim foi, dessa maneira. E eu passei a frequentar e quis me iniciar dentro da religião, que é um processo. E com cara e coragem, porque eu não sabia muita coisa, era muito nova, precisava da autorização dos pais, mas a minha mãe entendeu o meu amor, ela percebeu, na verdade, mãe é muito perceptiva, né? Ela percebeu o meu encanto, ela percebeu como mexia comigo. Então, ela se predispôs. Eu conheci o candomblé há uns 20 anos atrás. E foi assim algo que me cativou, eu vi muita verdade, eu vi muita disciplina dentro da religião. E para ser mãe de santo vai uma longa data. Só dentro da religião você tem que cumprir 7 anos. Mas fora este período de 7 anos, você tem muitas coisas a aprender e a passar. Mas eu fui muito fiel, eu queria muito. Eu queria muito. E fui. Qual que é a tua religião? Tu fala, eu sou candomblessista, né? Até explicar, daí você tem que falar, sabia Iemanjá, que todo mundo conhece, né? Por causa da Bahia. Daí tem que se explicar direitinho, mas as pessoas têm um pouco de medo, assim, um pouco de receio. Mas é falta de conhecimento. Eu nasci no Islã, vou morrer no Islã. Eu conheço um pouco do Islã, posso te dizer, é fascinante, não é o radicalismo que prega. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar-se. Eu praticamente nasci luterano, né? Meus pais eram luteranos e os pais deles também eram luteranos. Então, e a gente também ficou na luterana, nunca frequentou outra igreja. A curiosidade me levou até o Islã e as respostas que eu encontrei no Islã me fizeram ficar. O meu pai se tornou espírita por conta de uma obsessão do meu avô, que foi um caso muito sério e o último recurso foram buscar o centro espírita. E aí ele começou a estudar, achou muito interessante e daí para frente ele se tornou espírita e os filhos, todos os meus irmãos, que somos em 9, todos militam no trabalho da doutrina espírita. Para mim, o Islã ele é muito bem fundamentado, então eu encontrei respostas que faziam sentido, que não deixavam aquele ar de mistério, dúvida, coisa que você não pode saber. Não. No Islã, você deve saber, você pode e deve. E, inclusive, é uma obrigação do muçulmano buscar por conhecimento, todo tipo de conhecimento, principalmente da religião.
Meu pai orientou os filhos, nós somos em 3 irmãos, orientou os filhos dentro da doutrina espírita. E minha mãe sempre autorizou e sempre gostou, né? Queria que os filhos tivessem uma orientação religiosa. Sofri muito dentro, eu sofri muito e sofro muito dentro da religião ainda, porque a gente vive a intolerância, né? Que é a falta de conhecimento das outras pessoas mediante aquilo que é um desconhecido. Eu entendo, mas a gente sofre por isso. Eu moro no bairro desde os 9 anos de idade, eu estou com 48, então faz 39 anos que eu moro no mesmo bairro. Então, professora de catecismo, professora de escola, às vezes me encontra, né? Na fila do mercado, por exemplo. Oi, Brasil, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu falo, amém. Então, eles usam a palavra Deus para falar assim, por que você está nessa religião? Eu consegui juntar quase todas as categorias de minorias rejeitadas sobre mim, né? Eu saio do interior do Nordeste e depois venho da Bahia, outro estigma. Aí tem a questão de ser miscigenado, outro estigma. Meu sobrenome é Conceição Santos, outro estigma, não é estrangeiro. Cursei filosofia, errado de novo. Muçulmano, aí eu consegui fechar um pacote para ser rejeitado, e eu senti isso muito, durante muito tempo, muito tempo. Eu considero que o que se sofre no budismo é quase imperceptível. Isso está muito relacionado às categorias sociais, né? Como nós somos parte de uma colônia que, teoricamente, foi bem sucedida no Brasil, a colônia dos japoneses, então não tende a ter um olhar ruim em relação à nossa prática religiosa. Mas isso tem bastante clareza que está diretamente relacionado com o sucesso econômico e outros padrões que se impõem. Eu me considero que eu nasci carimbado para ser espírita. Eu não tinha saída, eu nasci realmente para buscar a doutrina espírita. Eu contraí uma doença que fui desenganado pelos médicos e os médicos mandou meu pai levar-me para casa porque não tinha pela medicina solução. Aí um tio que era espírita, ele então pediu, já que o menino vai morrer, eu posso levá-lo no centro espírita em Birigui? E os pais, já que não tinham outra saída, porque ia morrer mesmo, né, consentiu. Eu cheguei a um centro espírita que era conhecido como o Centro Espírita da Dona Olinda. Essa Dona Olinda era uma médium receitista, não era médium de cura. Ela apenas ouvia as sugestões dos espíritos e receitava o remédio. Ela me receitou apenas uma penicilina. E, por conta dessa penicilina, eu voltei para casa tão bem que eu me lembro do retorno. Aos 15 anos de idade, o destino queria me ajudar. Porque eu mudei para a Terra Rica aqui no Paraná, e o padre que era o responsável pela igreja de Terra Rica tinha vindo de Buritama e era amigo da minha avó. Mas eu acredito que foram os amigos espirituais que o incentivaram a toda missa falar mal do espiritismo e chamar que o espiritismo é coisa do demônio, que a gente devia manter distância. Bem, eu estava nessa idade aí pelos 16 anos e surgiu um conflito. Falo tão mal do demônio, mas se na verdade na casa espírita quem se comunica é o demônio, e o demônio me curou, eu não estaria vivo se não fosse a interferência do demônio. Então eu passei a me interessar pelo assunto. E por conta disso eu passei então a procurar livros para ler e entender o que era a doutrina espírita. Tive o privilégio de conhecer o espiritismo desde pequeno, mas algumas pessoas, felizmente e infelizmente, elas acabam buscando o espiritismo depois, quando acontece alguma coisa muito dramática na vida delas, né? E elas vão buscar respostas.
A gente tem uma parte do processo operacional de algumas coisas lá, que tem um parecer de uma operação, e tem uma parte que é o despacho da operação, que é a assinatura eletrônica de 2 ou 3 pessoas que validam aquela operação. E daí, às vezes, os amigos brincam, despacho é com a Cleia. Tem aquele termo pejorativo, é da macumba. Infelizmente, a nossa religião é mal vista por essa parte da macumba. Eu separei do meu marido, vou procurar a macumba para a gente voltar. Isso é um mito. Mas houve ocasiões em que eu precisava trabalhar e no meu trabalho não era aceito usar o lenço. Eu fiquei um pouco com conflito aí, né? E isso mexeu um pouco com a minha fé, porque eu ia para o trabalho, eu arrumava uma forma diferente de cobrir meu cabelo, mas quando eu chegava no trabalho eu tinha que descobrir meu cabelo. E eu me sentia hipócrita, porque como que eu estou deixando de cumprir uma determinação de Deus? Chegou o dia, o horário de culto, que eles iam para a igreja. Perguntaram se eu ia, eu disse não. Perguntaram, como assim você não vai? Então sentamos e conversamos. E aquilo durou semanas de incompreensão. Meus irmãos e irmãs, esses não são 7 pessoas, mas sim 7 características de pessoas, aos quais estarão debaixo da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala, ao qual, nesse dia, não haverá sombra, exceto a dele. Quando eles souberam que eu era muçulmano, já por conta um pouco da mídia, eles ficaram assustados. E existia um grupamento de meninos, então, que começou a me molestar. Já desde xingamento, cuspe na cara, colocar lixo na mochila, pedrada. Existiam poucas pessoas espíritas na época que eu era criança e ia para a escola, então me olhavam torto. Mexe com espírito. Diziam coisas assim que para criança era complicado, você sentia diferente, excluída. E eu chegava machucada em casa e escondia da minha mãe, porque eu tinha medo da reação dela ir na escola, dela fazer alguma coisa, e aquilo piorar a minha situação ou agravar a situação dela. Então eu preferi ficar quieto. Então, durante basicamente minha 7ª, 8ª e 1º ano do ensino médio que eu frequentei nessa escola, eu permaneci quieto, calado, retraído. Uma vez eu fui numa festa no Parque do Japão, e lá tinha um padre, e o padre me chamou, Salete, senta aqui na minha frente para a gente conversar. E eu ainda brinquei com ele, falei, não, acho bom eu não sentar, porque um budista e um católico, né? Aí ele falou, deve ser boba, menina, senta. Eu peguei e sentei e nós estávamos conversando. Nisso ele precisou levantar para atender uma pessoa, né? Foi cumprimentar uma pessoa, não atender, cumprimentar uma pessoa. E nesse levantar eu fiquei sozinha, eu e meu esposo.
Nisso veio um membro da igreja, tirou o prato dele, colocou outra pessoa ao lado, né? Ao lado não, à minha frente, colocou outra pessoa, catou o prato dele e levou lá longe. E eu ouvi a pessoa falar, nossa, onde já se viu ficar sentado com essa daí? Ela é budista, olha a cor do cabelo dela. Preconceito nunca fui hostilizado por ser espírita, mas o que a gente sempre presencia é uma curiosidade muito grande, né? Então as pessoas sempre ficam com o pé atrás, falam, nossa, mas eu já ouvi tanta coisa disso. Que quando ele retornou, eu falei, olha, padre, tiraram o vosso prato dali, colocaram lá. Não, acho que não é bom você ficar sentado perto de budista. Nossa, ele ficou muito bravo. Foi lá, catou o prato dele, trouxe, colocou na minha frente, sentou, nós jantamos, rimos, falamos muita besteira, conversamos bastante, rimos, foi muito bom. Então, existe muito preconceito, sim. As pessoas falavam que eu não saía da barra da saia do padre, né? Assim, por sempre estar envolvida, né, nos movimentos, nas pastorais, nos grupos de jovens. Mas, de novo, eu ia para a igreja, de novo tem isso, tem aquilo. Então, preconceito eu não achava como preconceito, mas, assim, sempre dizendo o porquê de tanto participar. Então, eu escutava bastante isso na faculdade. Eles tinham uma mania pejorativa de falar, você não é católica, você é crente. Eu falei assim, mas eu nem conhecia essa palavra. Eu falei, o que é crente, né? Daí minha mãe que explicou, não, é que crer em Deus é crente. Eles chamam assim as religiões que não são católicas. Eu sou filha de uma família luterana. Sou luterana de berço, então, né? Mas eu fiz depois, na adolescência, eu fiz uma opção assim pela igreja mesmo, né, pela fé. Então eu me tornei bastante ativa, né? Além então da tradição que eu trazia, teve uma opção assim minha, né? Eu sou luterano de berço. Sou nascido em Santa Catarina. Daí meus avós, meus pais já eram luteranos. Minha esposa é adventista. Meus filhos são adventistas. Da minha casa, só eu que sou luterano. E eu continuo luterano até hoje. Um encantamento meu também pelo sagrado, né? pela vida de fé. E me tornei bem ativa na igreja. Sou luterana de raiz. Meus pais são luteranos, né? Então, nasci nessa comunidade, nasci aqui em Maringá. Então, é o que eu conheço. O meu caminhar de vida, desde quando batizada, desde quando culto infantil, ensino confirmatório, juventude. Nasci luterana. Temos pouca disposição de servir. Assim nós te pedimos, ó Deus, não desista de nós. Continue nos chamando para vivermos como teus filhos e tuas filhas. E eu fui vendo que esse seria um espaço bonito para eu poder contribuir na sociedade. Então, fui fazer teologia e, enfim, sigo então até hoje como pastora, né? Ninguém da minha família é luterano, todos católicos. Minha mãe, uma italiana que podia faltar o padre para rezar a missa, mas ela estava sentada lá no banco da igreja e ia na missa todos os domingos, né? Eu estava me preparando para ser médico. Eu queria ser militar. Estava dentro de uma escola no estado de São Paulo que, no lugar dos cursinhos que hoje existem, essa escola preparava os alunos
para as grandes faculdades de medicina do Brasil. Decidi pedir uma bolsa de estudo para aprender árabe e ter mais conhecimento da religião. Na verdade, eu não tinha nenhuma intenção de me tornar um sheik. E ganhei uma bolsa para o Sudão, na época. E daí eu fui para o Sudão, fiquei 6 anos e pouco, 6 anos e meio, quase 7 anos. E depois ganhei outra bolsa para a Arábia Saudita. E meu pai e minha mãe me enviaram para essa escola, um internato, fiz o científico, e no meio do científico eu participei de um encontro de primeiro anúncio da nossa igreja, da Igreja Católica, e aí comecei a me descobrir para essa vocação. Eu tinha aí uns 15 anos e depois, aos 16 anos, eu terminei o científico. De 16 para 17, já fiz o vestibular, passei na Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, e aí comecei meu processo de discernimento vocacional e de preparação a esse ministério, esse serviço dentro da Igreja Católica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daí eu voltei para o Brasil, fiquei um período de 2, 3 meses, fui para a Arábia Saudita, e na Arábia Saudita concluí o estudo de divulgação, chama Dawa, na verdade chama Kulliyat Dawa wa Usuluddin, quer dizer, que é a faculdade de divulgação islâmica e origem da religião. Então eu concluí o estudo lá, na Arábia Saudita, em Medina, na cidade de Medina. Mas foi uma coisa, na verdade, eu não intencionei desde o princípio, foi uma coisa que aconteceu. Como se diz, tem um dito do profeta Muhammad, conhecido como Maomé, né? Que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, que diz Qaddar Allah ma shafa'ala, quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala previu, quer dizer, decidiu e assim é. E eu costumo falar assim sempre, há muito tempo, que eu preciso mais do espiritismo do que de comida. Que o espiritismo, através do exercício do estudo, da fé raciocinada, do contato com o mundo espiritual nas relações, de se identificar como um ser junto, igual a todos os outros, nem pior, nem melhor, mas que está buscando alguma coisa, o espiritismo todos os dias nos mostra que nós estamos no caminho. Estranhamento, porque a maioria das pessoas não ouviu muito falar do luteranismo, né? É uma religião mais fechada, um pouco, talvez, as pessoas não escutam falar, e quando ouvem alguém falar que é do luterano, eles perguntam, mas o que é isso? É aquele de Lutero? É da Alemanha? Você é alemã? Eu nasci na Igreja Católica. Né? Então, eu não a conheci depois de grande, né? Então, já sim, meus pais já eram católicos. Conheci a minha religião através da minha família, né? Meus pais têm uma lembrança muito bonita de quando eu era pequena, a gente morava num sítio. E aí tinha a chamada alavanca, que era bem de manhãzinha, de madrugadinha, né? E eu me recordo, assim, dos meus pais levantando bem cedinho e a gente indo, né, para a igreja. Então, assim, os primeiros passos para conhecer foi mesmo no seio familiar, né? Minha sogra e meus sogros são japoneses do Japão e eles são uma família tradicional de budista. Conheci o budismo por conta das minhas raízes étnicas, né? Como eu sou descendente de japonês, a colônia japonesa tem a sua religiosidade. Hoje você tem ainda várias partes da colônia que são budistas. Quando eu retornei do Japão, depois de 10 anos de ficar lá, eu retornei para Maringá. Eu comecei novamente a trazer minha sogra para o templo, né, Maringá Rongande, e comecei a frequentar e entender mais, né,
Então, foi aí que eu entrei na igreja, no templo budista. Eu acho fundamental, importante na doutrina espírita, trazer um personagem maior para o nosso planeta Terra, que é Jesus. Jesus, para nós espíritas, é o espírito mais puro e perfeito que um dia encarnou no nosso planeta, né? Aqui estamos, Senhor, para aprender, para vivenciar os teus ensinamentos. E é buscando em ti a força necessária, o auxílio necessário, que temos certeza conseguiremos um dia alcançar patamares mais elevados, nos tornando espíritos puros, pois que foi para isso que Deus nosso Pai nos criou. Foi para um dia nos amarmos uns aos outros, que assim seja, Senhor. Os princípios básicos do catolicismo é ser uma religião aberta, por isso o nome católico. O nome católico significa universal, aberto para todos, para todas as expressões, e a Igreja Católica está, digamos assim, fundada nos princípios trazidos por Jesus de Nazaré, o Cristo, né? Então, basicamente, nós temos nos 4 evangelhos, mas mais ainda em toda a tradição bíblica do Novo Testamento, o nosso fundamento. Abençoai a vida, a nossa devoção, a Deus Senhor e a voz bendita, no nosso canto em gratidão. Dentro do Espiritismo, nós consideramos 5 princípios básicos, fundamentais, elementares para a gente entender doutrina e estudar doutrina espírita. Um primeiro, o mais importante, é a ciência da existência de um Deus único, né? Criador de todo o universo, que construiu todas as leis que regem o equilíbrio desse universo, também criador de nós, né? Fundamentalmente, a religião é uma experiência. Claro que tem os seus princípios básicos, fundamentais, o seu referencial teórico, mas o mais importante da religião é a experiência de fé. Essa experiência é que busca fazer sempre uma religação. De onde vem a palavra religião? É um verbo latino, religare, né? Fazer de novo uma ligação. E ligação com o quê? Com o poder superior. Deus criou o princípio material, o princípio espiritual, o princípio inteligente. Somos nós, na essência, né, espíritos, mas que o que é matéria, a matéria se modifica, o corpo físico, por exemplo, se deteriora, morre, mas o princípio espiritual, o espírito se transformando em espírito, esse é imortal, uma vez criado, não morre, não falece como o corpo físico. E após a morte do corpo físico, ele continua a sua existência, desligado do corpo físico, mas continua a existir. Ninguém surge do nada. Toda a sua origem, né? Toda a origem, ela é condicionada. E não só isso, nada é permanente. A religião, então, visa, primeiramente, né, ajudar a pessoa que crê, que tem fé, a fazer essa sua ligação continuada com o poder superior. É uma das coisas. O propósito dos ensinos espíritas, basicamente, é fazer com que você entenda os seus problemas, te mostrar caminhos
que passam pelas modificações da sua forma de agir, dos seus hábitos, da sua forma de pensar, principalmente de como sente as coisas, os sentimentos que você alimenta no seu mundo íntimo, e você entendendo que isso provoca alterações, atua até no seu âmbito material, na sua vida material, no seu corpo físico, você passar a ter uma nova rotina, mudar sua vida, seus comportamentos, sua forma de pensar e sentir principalmente. Reeleggere, que é refazer, reler, né? Reconstruir. A religião nos ajuda nessa linha de fazer uma releitura, né? Uma reeleição da vida, uma reeleição, uma releitura de valores que fundamentam a vida humana e ajudam o ser humano a buscar, né, esse aspecto que é tão caro, que é tão fundamental ao ser humano, a presença do divino no humano. O Islã é uma coisa tão linda, é tão... Olha, Islã, a palavra Islã significa paz. E as pessoas associam muçulmanos com terror por causa de meia dúzia de pessoas que dizem que são muçulmanas, que dizem que estão praticando o Islã, e na verdade elas estão fazendo o contrário. Então, eu aqui estou andando na rua e tem gente que às vezes me olha estranho, pensando que, não, o que essa pessoa está fazendo aqui? Eu já ouvi assim, coisa tipo, volta para o seu país. O Islã tem uma coisa que a gente chama os pilares do Islã, porque é aquilo que suporta a fé do muçulmano. Se esse indivíduo, quer dizer, o muçulmano, ele não tem esse pilar, a fé dele cai. Na verdade, ele não é considerado muçulmano. É uma religião que busca, acima de tudo, pregar a paz. Para você chegar na paz, tem algumas ferramentas. Talvez a mais conhecida, talvez a principal do budismo, é você praticar o não sofrimento, ou a tentativa de não sofrimento. A ideia básica é que os desejos, eles geram sofrimento. Portanto, se você quiser não sofrer, você tem que controlar os seus desejos. O muçulmano, ele deve acreditar em quê? Primeiro, acreditar em um Deus único, todo-poderoso, que jamais gerou ou foi gerado. Nada é igual a Ele. Não se pode adorar a Ele através de imagens, através de amuletos. Não se pode ter intercessão entre Ele, quer dizer, entre a criatura e entre o Criador. Deve sempre se pedir diretamente com Ele. O pior pecado que uma criatura pode cometer é o politeísmo. Que é o politeísmo? Associar algo a Deus. Pedir algo que não seja a Allah subhanahu, a Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Esse é o pilar base do Islã. Existem vários textos que são importantes na tradição, e a partir desses que são extraídos os pontos mais importantes para que a gente faça o manualzinho de how to, né, como se tocar a vida, certo? E a maioria desses textos na tradição japonesa, elas se tornam os textos básicos de cada denominação, né? Portanto, existem vários livros hoje disponíveis em português, né? Mas que todos eles trazem baseados na mesma premissa filosófica. E a partir daí você tem as interpretações e as cores de cada tradição, de como ela acaba fazendo com que essa tradição, ou pelo menos esse ensinamento, seja melhor transmitido. O segundo pilar do Islã é a crença nos livros. Que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, louvado seja, exaltado seja,
enviou livros. Alguns foram mencionados no Alcorão, que é o nosso livro sagrado, e outros não foram mencionados no Alcorão. No budismo você não tem um Deus único, criador, né? Você não explica muito bem essa criação, ou como que surge tudo aquilo que surge, tudo aquilo que existe, mas você tem uma natureza que você pode tentar compreendê-la. O terceiro pilar do Islã é a crença nos mensageiros. Mencionados no Alcorão foram Abraão, Jacó, José, João Batista, profeta Jesus, Moisés, e entre outros, vários mencionados no Alcorão. O quarto pilar do Islã é a crença nos anjos. O Gabriel, que é o maior deles, o superior, é responsável pela revelação, foi ele que falou com Maria quando ela ficou grávida, né? Ela não sabia, ficou grávida do profeta Jesus. Ele falou com o profeta Muhammad, da revelação. Ele vinha com a revelação, ele vinha com o Corão, claro, com a permissão, a anuência de Deus, ele vinha com parte do Corão ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a bênção e a paz de Deus esteja com ele. Então, a nossa fundamentação, ela vem da nossa confiança em Deus, né? Disso advém boas obras, né? De um coração que confia em Deus e é transformado pelo amor de Deus, também se doa, né? Supera o egoísmo, né? E o estar encerrado em si mesmo, ou então fazer por merecer, né? O candomblé, ele é disciplina, ele é conhecimento, ele é tradição, ele é responsabilidade e compromisso. A salvação é inteiramente obra de Deus, é graça de Deus oferecida para nós e que nós, pela fé, então, a temos. Nós confessamos que somos salvos por graça e fé. Isso é um princípio bíblico, paulino, né? E também dos evangelhos. Não é a nossa obra, o nosso esforço, o nosso mérito que conquista a salvação, mas é Deus quem oferece isso para nós de forma gratuita, e nós só precisamos aceitar e viver disso. A religião do candomblé, ela não tem um livro a ser seguido. O candomblé, ele tem a tradição dos mais velhos, daqueles que já viveram, daqueles que vieram e que deixaram um legado. Esse legado foi deixado falado. É uma religião vivenciada demais, muita prática e pouca teoria. A teoria é o que você faz na hora com o seu discípulo. Eu sou pecador, sim, mas Deus me aceita como pecador, me perdoa e me faz ser nova criatura e viver unido com Cristo a partir do batismo, então, que nós o temos. A liberdade cristã, então, é um outro fundamento, né, a partir da Bíblia, né, que nós somos livres, e isso também confere dignidade a todas as pessoas. Somos iguais na nossa condição, diferentes na forma de ser, mas iguais, né, na dignidade que Deus nos coloca, né. Tudo tem a ver com o orixá, com as energias que o candomblé cultua. E é por isso que a gente tem um respeito tão grande pela natureza, porque é através dela que nós temos a nossa fé manifestada. O jejum não é ficar com fome, não é isso. É você poder dar um basta à sua vontade e poder administrar a sua vontade. Porque nós somos cheios de vontade e nós queremos isso, queremos aquilo. E o jejum nada mais é do que te ensina que você tem um limite.
O atabaque, a festa, o xirê, essa roda que faz, em agradecimento aos orixás, porque nós estamos felizes por tê-los conosco. E é uma troca de energia. Neste período, aonde o atabaque tem as cantigas certas, para esse orixá poder estar presente num transe e compartilhar da energia com todo mundo. Algo que é bastante marcante para mim é o mês do Ramadã. São mais ou menos 30 dias e quando você pensa em algo isolado, durante um dia tem um efeito. Mas quando você prolonga durante 30 dias, mais ou menos, o jejum, você lembra de uma forma muito clara para que você está no mundo, para que importa realmente. Porque você é forçado a parar e pensar, não tem para onde fugir, você está com fome, está com sede, o dia parece que não acaba mais nunca, e aí você se pergunta, nesse momento, por que eu estou fazendo isso? E você é obrigado, durante esses dias todos, a refletir, né? Por que você está no mundo? Você é obrigado a lembrar que a vida é breve, que é melhor você cuidar da sua família, é melhor você tolerar várias coisas ruins que você ouviu, deixar para lá. É fácil ser unido quando é fácil. É óbvio, mas na hora que é difícil, é hora de ser sábio e unido. Um dos princípios que eu mais levo para a minha vida é o princípio do caminho do meio. O caminho do meio nada mais é do que realmente um meio termo entre os extremos possíveis da vida. Todos os extremos, eles tendem a ser dolorosos, eles tendem a ser muito difíceis de serem realizados ou que têm consequências muito pesadas. No entanto, se você sabe quais são os extremos e escolhe ir pelo caminho do meio, você tende a seguir um caminho mais tranquilo. É esse caminho que eu busco sempre na minha prática. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar o nosso irmão como a nós mesmos. Então, se a gente praticar esse amor pelos irmãos, estamos, fazendo assim aquilo que realmente nosso Senhor pediu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Deus desce-nos e nos visita para que possamos tocar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, dentro da família, a gente vivencia uma quantidade de dificuldades, de experiências que geram dificuldades de ordem variadíssima, né? E também de potência muito diferente. Então, eu vejo na minha vida, com as filhas, no âmbito saúde, problemas de saúde com as filhas, tanto também eu, a esposa, nós atravessamos muitos problemas e sempre nos mantivemos serenos e tranquilos, entendendo que tinham um porquê e que serviriam de lições para nós. Nós precisávamos entendê-los e retirar as lições dali. Eu sou muito estourada, eu tenho a boca suja, não posso mentir. Eu tenho a boca suja, eu sou assim, ligar na voltagem 220. Então, eu me acalmei muito, sabe? Me centralizei muito. Hoje eu sou mais compreensiva, não sou tão briguenta. Melhorei muito a minha personalidade, o meu jeito, sabe? Porque eu sempre fui ligada mesmo a 220. Eu não penso para falar, eu falo. E no budismo eu aprendi pensar antes de falar. Deus
Olha, a cada dia acolho pessoas que às vezes estão no fundo da fossa, não só no fundo do poço, né? No fundo da fossa fétida da vida, e que vem aqui pedir socorro. E muitas vezes, muitos casos assim, que parecia não ter solução para o problema trazido, só o fato de eu emprestar os ouvidos, só o fato de escutar essas pessoas, parece-me que acontece o milagre, né? O divino atuando nessas situações meio que sem respostas. Só o fato de escutar algumas pessoas, muitas vezes o milagre aconteceu. E é bonito a gente ver isso, que não sou eu o feitor do fato, não é? Mas sou eu aquele que coloquei-me como instrumento para que a pessoa pudesse dar um salto bonito, um salto novo, né? E resgatar sua dignidade, resgatar sua vida de fé, resgatar, enfim, a presença viva do poder absoluto, do poder superior, que já está no coração de cada um. É que às vezes aquilo foi sufocado, né? Pelo estresse, pelos problemas existenciais, e a pessoa nunca teve alguém que pudesse apenas dar um sinal, dar, digamos assim, um caminho, apontar um caminho para que ela pudesse ser mais. Eu sou filha de Oxum, que é mãe das águas. Eu não escolhi ser filho de Omolu. Ele me escolheu como filho. Eu peço ao orixá mesmo, sem pestanejar, e eu tenho sempre certeza que aquilo vem da maneira que eu preciso. O orixá não te deixa na mão. Simplesmente acontece, é como se fosse um milagre. É assim, pode acreditar. Quando a pessoa chega no candomblé, ela já passou por tudo. Ela já foi em todas as outras religiões. Tudo ela já tentou. Não deu. Eu trabalhava na construção civil. Falei, e agora? Eu não posso trabalhar, vou operar, não posso pegar peso por um tempo, o que eu vou fazer? Então, você faz aquilo que você sabe fazer. Eu sou filho de Omolu. Então, você vai lá, arria um duburu, no caso é uma pipoca para Omolu, faz seus pedidos e simplesmente a sua vida vai desenrolando. A minha pressão estava muito alta, eles não podiam dar medicamento mais forte. Só sei que foi um momento de tanta dor, eu senti a dor do corte. Foi terrível. E depois disso, o bebê nasceu quase morto. Teve que ir para a UTI e eu também passei muito mal. E foi um momento muito difícil que eu continuei sentindo dor e nenhum medicamento cessava a minha dor. O médico já havia feito todos os medicamentos e ele já tinha ido embora. E eu estava gritando de dor. Minha mãe ligou para ele e ele disse, olha, infelizmente, tudo que a gente podia aplicar, nós aplicamos na sua filha. Foi então que a minha mãe resolveu aplicar um passe, né? Aplicou um passe e eu tive um leve adormecimento. Nesse instante, eu adormeci e eu percebi que a minha avó, que já era desencarnada, ela adentrou ao quarto, sem falar nada, sem proferir nenhuma palavra. E ela estava com uma seringa, ela injetou essa seringa no meu soro e saiu, sem falar uma palavra. Foi a única coisa que eu vi. E a partir daquele momento eu parei de sentir as dores. Fui diminuindo as dores, fui recobrando a consciência e quando era meio-dia do outro dia, eu já estava sem dor nenhuma. Uma vez o carro aquaplanou. Estava assim, mais ou menos, com um pouco de velocidade e a hora que ele fez o 360, que ele ia bater na pista do outro lado, do lado esquerdo, que tinha um murinho que podia quebrar o carro,
A hora que ele chegou ali no acostamento, ele brecou de uma vez, assim. Só falei, obrigado, Senhor. Comecei a chorar, liguei o carro. Ele foi embora. E ele está junto. Eu sinto, assim. Deus cura mesmo. Isso eu sou testemunha nesses anos de ministério, né? Desse poder de Deus que cura. Cura porque cura as relações, cura porque cura a nossa relação com o meio ambiente, cura porque nos ensina o cuidado com o nosso corpo, com a vida, né? E cura porque Deus é soberano de tudo. É que aconteceu um fato na minha vida muito sério, muito doído, sabe? Eu sofri muito, porque eu só tinha um filho, né? E esse filho de 23 anos faleceu. Mas a morte caramba. A morte é que a morte, ela realmente, acho que no sentido, ela não existe, é que a pessoa deixa a terra e vai viver com Cristo. E lá nós vamos nos encontrar. Aqueles que são salvos se encontrarão salvos, né? E os perdidos serão destinados a outro lugar, né? Então, vai haver essa separação. Isso é a minha fé, a minha crença, né? Eu acredito dessa forma. Me pergunta na rua, o que você pensa no futuro? Eu quero que a minha filha se forme, eu quero ver minha filha com 20 anos, 22 anos, que daí ela já vai poder caminhar com as perninhas dela. Se eu morrer agora, num acidente, o que vai ser dessa menina? Isso me preocupa. Não o fato de eu morrer, mas a morte para mim é o começo de uma outra vida. A perda do meu pai não foi fácil, mas percebendo que a morte faz parte da vida, você sente ali na pele mesmo, né? Que realmente ele não está presente mais fisicamente, mas ele está no meu sangue, né? Ele está no nosso coração. Por gentileza, pode deslizar o olho sobre o carrinho. Alguém gostaria de um carrinho? que acontece depois que você morre é duas perguntas. Quem foi seu Deus e quem foi seu profeta? Depois disso, existem outras perguntas, as principais. O que é que você fez com o seu tempo? O que é que você fez com o seu dinheiro? O que é que você fez pelas pessoas?
E não tem como você mentir. Depois da morte, vem a verdade. Se você soube utilizar bem o seu tempo, se você tratou bem as pessoas, utilizou bem os seus recursos financeiros, você vai responder de forma tranquila e vai receber a tranquilidade. Não, a morte para mim é uma coisa tranquila. Para mim, a morte é uma bênção de Deus. Eu não tenho nenhuma crise com a morte, eu não tenho problema com a morte, eu não sou avesso à morte. A morte é nossa companheira. Do momento que a gente já nasce com uma agenda programada. Tem a primeira página e tem a última. Você está entendendo? Então, a morte para mim é uma tranquilidade. Eu não tenho crise assim, com a morte. Se a morte é do outro, você está nem aí. Mas não, a morte do outro é tua morte também. É fácil falar, né? É tão fácil falar, a morte é só uma passagem. Enquanto eu estou falando da morte de alguém que eu conheço pouco ou que não convivo tanto, mas quando eu vou falar daqueles que eu amo, essa passagem é muito complicada. Nós sabemos que a morte é algo de mais certo que tem depois que a gente nasce. A certeza que a gente tem que um dia vai morrer, né? Quando? Como? Isso a gente não sabe. Ainda bem, né? Porque senão a gente ia se desesperar. A gente pode ter vergonha da morte, mas medo não. Vergonha de passar para o lado de lá, sabendo que não fez tudo que combinou o que poderia ter feito. Mas eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de como eu vou morrer, eu tenho medo de como vai ser me encontrar com Deus, porque antes da gente ir para cada destino final, a gente vai ficar diante de Deus, né? Eu entendo que isso tudo é um estado de espírito, né? Quando você passa da vida para a morte, né? Você vai cultivar um outro estado. No sonho eu encontrava, ela já era mais mocinha, mas eu sabia que era ela. E a gente estava num jardim, e eu balançava ela num balanço. E era um jardim maravilhoso. E no final a gente se despede, ela fala que precisa ir, e ela me deu um beijo no sonho. E eu acordei no momento desse beijo. E eu acordei sentindo o calor do beijo, e ela tinha uma pele muito aveludada de criança, como se fosse era uma pele muito macia, sentindo aquele toque suave da pele dela em mim. Então, é esse acalento, mas a dor da ausência. Quando nós morremos aqui nessa vida, nós nascemos na Terra Pura. A Terra Pura, ela é como se fosse um local especial preparado pelo Buda, no qual você vai viver uma vida sem as distrações que a gente vive nessa terra aqui. Então lá você não vai precisar trabalhar, você não vai precisar se casar, não vai precisar fazer nada disso. Você vai poder se dedicar juntamente com o Buda a atingir uma elevação espiritual. Então lá, na Terra Pura do Buda Amida, é que você consegue alcançar a plenitude da sua existência, que nada mais é do que sair da roda kármica e ficar livre, né? Totalmente livre, chegar ao nirvana. É só o corpo que morre. E o corpo a gente recebeu para viver numa existência. Vai deixá-lo e continuar mais vivo do que quando estava aqui na Terra. Então, a morte é vida. É engraçado, né? Mas o budismo ele vê a morte como uma parte da vida. Ela não é uma coisa à parte. A morte faz parte da vida. Então, não é uma coisa assim muito do além, né? Quando você morre, a minha religião acredita que você vai ressuscitar, mas no mundo de Deus, mais próximo de Deus, e viver no paraíso. A gente não tem muito uma discussão sobre inferno, sabe? Igual as outras religiões têm.
você está próximo de Deus, você faz as coisas boas, diaconia, por exemplo, e você morre e vai estar mais perto dele. É isso. Acredito, assim, que seja uma passagem, né, para a vida eterna, porque não tem como você ter a vida eterna se não passar pela morte, né? Quando você ouve os ensinamentos aqui, quando você aprende a agradecer, a entender, te dá uma paz de espírito muito grande, sabe? A gente aceita melhor, porque você tem o seu tempo, né? E você vai nascer na terra pura, né? Você vai se tornar melhor. Então, eu aprendi que dói muito morrer, principalmente a perda de um filho, mas que você aceita e a vida continua, né? Um momento muito dolorido, porque nós não vamos ter aqui no dia a dia esse nosso ente querido, mas nós podemos ter a certeza que um dia vamos reencontrá-lo, numa outra dimensão, numa outra situação. A morte faz parte da vida. Tendo isso como premissa, todo o teu pensamento, o lidar com essa realidade, lidar com a própria vida, ou lidar e considerar a vida do outro, né? Ele acaba sendo determinante a partir dessa perspectiva. Para nós, os cristãos, é interessante saber, né, que a morte é participação depois no mesmo processo que passou Jesus de Nazaré. Morreu, mas ressuscitou, refez a sua existência de uma maneira totalmente nova, totalmente outra. A vida é uma bênção mesmo. E sair da vida é um processo natural para toda a criação. A criação é diferente do Criador. Então, a criação tem um começo e tem um fim. Não existe escapatória. Todo mundo que começa vai terminar, né? O único que não tem começo nem fim é Deus. A gente compreende que ela faz parte da vida, né? Nós somos finitos. Só Deus é eterno, né? E onipotente, onipresente, né? Nossa vida alcança até poucos anos, né? 70, 80, 90, né? E a gente reflete sobre isso, porque refletindo sobre a morte, a gente reflete sobre a vida e melhora a qualidade de vida. Mas chega esse momento da plena maturação e o momento, digamos, do desligamento final dessa existência, né? O corpo se desliga da essência fundamental e nós enterramos o resultado material, né, da existência de uma pessoa, e essa pessoa passa, né, para o momento que não é momento, nós entendemos assim, mas que é uma experiência definitiva. Porém, eu acredito que é uma experiência que ainda tem ascendências, digamos, tem, digamos assim, uma destinação infinita, e o infinito é infinito, né? Nós temos que galgar também o infinito, até não sei quando. A morte, para mim, a gente sabe que a gente tem a certeza, né? Que temos que confiar em Deus sempre, todos os dias da nossa vida, mas tem pessoas especiais que a gente não queria que fosse. Tinha pessoas que tinham que ser meio que eternas. A minha mãe é uma, eu amo muito ela. Nossa, meu pai também. São os meus guias, né?
eu estou doente, eu tenho fé em Buda, eu tenho fé em Orixá, eu tenho fé em Deus. Isso vai te ajudar a ser melhor, a querer enfrentar aquele problema com fé, sem ser extremista, mas a todo momento. E eu sou uma pessoa de muita fé, então... Eu falo que se não fosse Jesus, né, se não fosse essa fé que os meus pais me ensinaram a ter, muitas coisas talvez não aconteceriam. Então é por meio da igreja, por meio desse conhecimento de Jesus, de se apaixonar pela igreja, que a cada dia mais me motivando a ser uma pessoa melhor. O sol, ele tá aqui de dia, a gente consegue ver, claro, eles conseguem saber que ele está ali, mas de noite não dá para ver o sol. E mesmo assim, não quer dizer que ele deixou de existir. Você sabe que ele está lá. Para mim, isso é a fé. Você acredita mesmo não vendo, mesmo não tendo uma prova física da coisa, ela está lá. Que a fé, olha, remove montanhas mesmo. Coisas que até eu pensava, puxa, eu peço, mas até não... Eu acho assim que até é impossível, né? Mas eu peço. Essa situação é tão difícil que eu penso, será que, né? Olha, aí já é vacilar, né? Mas acaba acontecendo e realmente sabemos que essa fé que nós temos, o milagre acontece. É praticar aquilo que Deus ordenou e tentar se afastar o máximo possível daquilo que Ele coibiu, que Ele proibiu. Essa é a fé no Islã. Tem sido muitas vezes o norte, né? A luz que guia. Se vê numa situação em que você muitas vezes não sabe o que fazer, né? E aí você se vê diante daquilo que você não é capaz. E quando a gente não é capaz, muitas vezes a gente se desespera. E aí entra a fé. Eu já passei por muitos momentos difíceis em que essa minha fé foi testada e impactada. Momentos de grande desafio. Aquele momento de tudo ou nada. Muitos momentos. E nem por isso eu perdi a fé. E nem por isso eu abaixei a minha cabeça. E nem por isso eu deixei de acreditar naquilo que eu carrego, que eu tenho e que eu cultuo. É um sentimento profundo de confiança no Criador. Se eu tenho uma dificuldade a atravessar, eu sentir assim a confiança, a tranquilidade de não me desesperar. Isso para mim é fé. É uma coisa dinâmica, né? Assim, existem situações, deparar com situações, o qual o despertar pode ser tanto de dentro para fora, como condicionado de fora para dentro e dar uma chacoalhada no camarada. E, nossa, é mesmo, né? Eu tenho os meus momentos de despertar ao longo da minha vida já. Para mim, ela se resume em confiança, né? É algo que não pode ser passado para o outro, porque ela é muito íntima. Então, ela se relaciona com vários aspectos do nossa maneira de ser, né? E ela, para mim, é uma coisa que só deve ser depositada em uma coisa, que é Deus, né? Que nunca vai nos abandonar e que sempre vai estar ali conosco se nós estivermos abertos para Ele, né? À medida que nós alimentamos essa fé, que nós a exercitamos através da oração, através da prática do amor, então nós vamos estar mais conectados com Deus. Porque a fé é confiança verdadeiramente em Deus. É o Espírito Santo que vai trazendo para você aquele sentimento assim, que você tem a certeza de que tudo vai dar certo, de que Deus é contigo. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, você ter a certeza de que Ele está ao seu lado, abençoando, te protegendo.
É coisa que a gente às vezes não consegue resolver e a gente tem que se apegar em alguma coisa. A gente tem que se apegar. Então é a fé. Não é porque a fé, eu acredito que o Espírito de Deus está aí, no vento. A gente não pode pegar, mas a gente sente, a gente fica arrepiado. É assim que acontece comigo, diante da circunstância. É quando acontece com meus meninos. Eu fico olha, tá vendo? Eu fico arrepiado, parece que eu sinto a presença dele perto de mim. E às vezes acontece coisas que já na minha vida que eu não sei como que as coisas deu tão certo, umas coisas que era impossível de dar certo. E deu. Eu diria assim, é um elemento que convive, né, com essas duas dimensões da vida humana. A dimensão da claridade, da evidência, da transparência, mas, ao mesmo tempo, é um elemento que ilumina, né, esse lado obscuro da vida humana que nem sempre temos respostas tão claras. Quando você acredita que tudo depende exclusivamente de você, eu acho amedrontador isso. E a fé, para mim, trouxe essa convicção e traz diariamente que eu nunca estou sozinha. Mas quando se trata de fé, eu sou bem infantil. Eu peço para fazer um bolo. Ai, me ajuda aqui que eu vou fazer um bolo que eu quero dar para uma pessoa que eu amo muito e me ajuda aqui porque eu sei que o senhor é mestre. Então, vamos lá. Eu confio em alguma coisa. É uma Nossa Senhora da Aparecida? Não, mas é um Iemanjá, é um Omolu, é um Ogum, que para o catolicismo, por exemplo, leva o nome de outros santos, né? Nossa Senhora para eles e Iemanjá para nós. Eu acho que a fé é uma só, independente do que, para quem você esteja pedindo. Se eu não tivesse fé, eu acho que eu não seria ninguém. Eu não ia conseguir suportar essa vida que hoje nós temos. Eu diria que eu tenho um desafio todos os dias, que é ter fé. Não acho que é fácil ter fé. Eu acho que é um desafio diário. Falar para você o que é fé para mim, fé é exatamente isso. É a minha crença, é o meu modo de ser, o meu modo de agir, tudo em cima de acordo com o que o Alcorão fala. Para a gente saber se nós temos fé mesmo, primeiro nós temos que entender o que é, né? Porque a fé, tem muitas pessoas que elas nascem com a dificuldade de tê-la. É você crer em algo maior que você não vê, mas você sente. O vento a gente só sente. A gente não tem como pegar. Então, é um sentimento de alegria, de felicidade e de saber que Ele está ao lado, sabe? Acreditar em algo com plena convicção de que seja verdadeiro, que seja expressão do que é bom, do que é justo, do que é honesto, do que é belo diante da criação divina. Enfim, ter fé é acreditar de forma íntima, intensa em algo, viver isto plenamente. Isso para mim é fé. Eu sempre penso assim, nossa, é muito difícil fé, porque é eu acreditar naquilo que eu não vejo. E às vezes eu não vejo nada mesmo, e eu acredito. O poder de caminhar, de buscar, de dar uma resposta e tentar
solucionar o drama da existência humana. Que você, quando você acredita em Deus 50%, Ele te dá 50%. Quando você acredita nele 80%, Ele te dá 80%. E quando você acredita nele 100%, Ele não te dá 100%. Ele te dá 1000%. A gente fala, olha, eu mereço, eu recebi mais do que eu mereço. Eu acho que você recebe conforme a tua fé. A fé realmente é uma caminhada. Portanto, é um procedimento que se faz às claras, buscando, muitas vezes, no escuro, né, o sentido da vida.